que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar das métricas, tá? Como a gente cuida das métricas, o que é cada um, o que pode ser feito para a gente dar uma trabalhada e dar uma otimizada nas métricas para a gente não ter problema, tá? Então, a live de hoje vai ser sobre métricas. Já podem tentar ver as dúvidas que vocês têm, porque a gente vai ficar aí um tempinho respondendo perguntas da galera, tá bom? Quem tiver no YouTube aí também pode deixar as perguntas, escrever as perguntas aí que a gente vai responder todo mundo. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que eu gostaria de falar com vocês hoje é um pouquinho sobre as nossas métricas. Como funcionam as métricas e como a Amazon leva isso em consideração para poder colocar você como um bom vendedor e te dar mais vendas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui compartilhar com vocês a tela aqui. Bom, agora sim, né? Então, para quem conhece aqui, isso aqui é a página inicial do Seller Central, que você, clicando aqui no Performance, você consegue acessar as suas métricas, tá? Aqui tem como estão as nossas métricas hoje. E na página das métricas tem algumas coisas que são muito importantes que a gente precisa entender como funciona e o que está por trás disso tudo. A gente tem uma coisa que a gente tem que monitorar praticamente diariamente, é essa coluna da direita e a coluna da esquerda. Por quê? Isso aqui varia diariamente de acordo com as suas vendas e de acordo com as suas confirmações. Você tem aqui a parte dos envios que estão atrasados. Isso, a Amazon te dá até 4% das ordens vendidas, ela permite que você envie com atraso, sem que impacte na sua métrica. Acima disso, ela começa a ter um alarme, tipo esse que tem aqui do lado, e você corre o risco de ter a sua conta suspensa caso você não resolva isso. Então, é importante você prestar atenção que aqui tem 3 itens que são levados em consideração com relação ao envio, a sua performance de envio de produto. O que é a performance de envio de produto que a Amazon checa? Quanto você tem de atraso nos seus envios, qual o percentual que você cancela das suas ordens e qual é o índice de confirmação do rastreamento de envio que você manda que a Amazon consegue verificar. Ou seja, todo o código de rastreamento, aquele número de rastreamento de confirmação de envio que você coloca no site da Amazon, quando você confirma o seu envio, ela verifica e ela valida. Então, tudo que é validado, ela entra aqui. Então, vamos lá. Como é que funciona? O late shipment, que é o envio atrasado, é 4%. O cancelamento é 2,5%. O que impacta no cancelamento? Todas as ordens que você cancela sem ter uma solicitação de cancelamento do seu cliente. E isso precisa ser um e-mail que é específico. Seu cliente, para que cancele a ordem sem que ele atinja a sua métrica aqui, ele precisa ir lá na área dele de comprador, na página dele da Amazon, ele abre as ordens dele, ele vai na ordem que processou sua e ali tem para solicitar o cancelamento. Aí você vai receber um e-mail que vai ser com o título pedindo Order Cancellation Request. Aí sim você pode cancelar a sua ordem sem ter problema e impacto aqui. Se o cliente mandar uma mensagem para você normal, tipo pedindo mais informações do produto, perguntando onde está seu produto, qualquer outro tipo de mensagem para você, e no corpo do e-mail escrever, cancela a minha ordem, você não pode cancelar porque vai impactar aqui nessa sua métrica, que é o cancelamento. Então, para você cancelar, você precisa ter o e-mail do seu cliente sendo específico no título, é um e-mail específico pedindo a solicitação. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, como o late shipment é maior, a tolerância é maior do que o cancelamento, muita gente, quando não consegue processar uma ordem, a primeira coisa que tem na cabeça é cancelar a ordem. Quando cancela, vai impactar diretamente aqui, na parte de cancelamento da ordem. E como o percentual é menor, você vai extrapolar o que a Amazon permite mais rápido. Então, mais vale você deixar a ordem ficar atrasada e depois sim você cancela, porque aqui que está um detalhe importante. Enquanto você tem que botar
que vocês têm que entender é a Amazon ela nunca vai te punir em 2 lugares pela mesma ordem. Por exemplo, você deixou a ordem ficar atrasada, aí depois você foi e cancelou a ordem. Normal, sem o teu cliente ter pedido o cancelamento. Essa sua ordem vai ficar impactando somente na ordem atrasada, no envio atrasado. Ela não vai impactar a sua métrica do cancelamento, porque, de novo, a Amazon não impacta 2 vezes negativamente pela mesma ordem. Aí você pode perguntar assim, Wagner, tá bom, então por que eu vou cancelar a minha ordem se ela já está atrasada e depois de 30 dias que ela fica atrasada, a Amazon automaticamente cancela a ordem para você? Porque aí você tem um risco muito grande. Porque durante esse período de 30 dias em que a ordem está atrasada e você não cancelou a sua ordem, que acontece? O dinheiro, o custo dessa ordem, o que o seu cliente teria que pagar por essa ordem, ela fica bloqueado no cartão dele, ou seja, impacta no limite do cartão do seu cliente. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a Amazon está considerando que você está com o dinheiro dele, mesmo não tendo recebido. Então, se o cliente achar que você ficou muito tempo com a ordem dele parada e não fez nada, ele pode reclamar com a Amazon e abrir um negócio que esse aqui, ó, AZ Claim. Isso aqui impacta muito você, a gente vai ver depois. Então, o que a gente sugere? Você teve algum problema na sua ordem, a sua métrica de late shipment, de envio atrasado, não está estourada, então você deixa ela ficar atrasada, espera aí mais 1, 2, 3 dias, até você tentar ver se consegue novamente processar essa ordem. E caso você não consiga, você vai e cancela, manda uma mensagem para o seu cliente falando, olha, tivemos um problema e vamos cancelar a sua ordem. A gente tem esse template de mensagem que a gente manda para o cliente avisando que a gente cancelou a ordem dele e automaticamente a ordem é cancelada e o dinheiro que estava guardado no cartão do seu cliente volta para o cartão do seu cliente automaticamente. Com isso, ele não pode mais reclamar nada de você. Tá? Ele pode sim deixar um feedback negativo, dizendo que não conseguiu processar a ordem e tudo mais, não sei o quê, mas nada que possa fazer por exemplo, que o AZ é muito mais forte, o impacto dela é muito mais negativo na sua conta do que um feedback negativo, 1 por 1, né, fazendo a comparação. Então, a melhor coisa que tem é fazer isso. A melhor estratégia para você que não conseguiu processar uma ordem é verificar qual a sua métrica está mais folgada, digamos assim, e deixar que impacte a métrica mais folgada. Se o seu envio tardio aqui, a parte de atraso no envio, se ele tiver muito perto de estourar e o teu cancelamento não tiver nenhum, 0, aí você cancela, ao invés de deixar ficar tarde, ao invés de ficar atrasada a sua ordem. Então é isso que você tem que tentar entender como funciona esse processo para na hora de precisar fazer uma operação numa ordem que você não consiga processar, você saber o que escolher. Se você escolher o envio tardio, deixar ele ficar atrasado, ou você cancelar a sua ordem, tá? Mas sempre lembrando isso, uma ordem, um negativo não pode impactar de novo no outro. Se você deixou ele ficar atrasado e posteriormente cancelar, ele não vai impactar no seu cancelamento. Outro ponto importante para a gente falar, mesmo que a ordem esteja atrasada, você se comunica com seu comprador, com seu cliente, e ele resolve pedir o cancelamento da ordem. Se ele fizer isso antes dos 30 dias, essa ordem é cancelada e sai daqui, deixa de impactar na sua métrica. Então, mesmo que a sua ordem esteja atrasada, já impactando no teu envio, no teu atraso de envio, continue tentando se comunicar com seu cliente pedindo para que ele cancele a ordem, porque se ele cancelar, automaticamente essa ordem deixa de impactar a sua métrica e limpa essa parte.